Bem-vindo ao Direito em Ação, seu programa genial e irreverente do direito. Hoje nós estamos aqui com um convidado do norte de Minas, de Montes Claros, Paula vai apresentar, para falar sobre advocacia no interior, os desafios. A gente que está na capital, a gente não tem noção do sofrimento do pessoal do interior. Uma vez, até uma causa sua, né, Paulo? Um advogado do interior, nós estávamos falando com ele, o juiz decidiu tal coisa, tem que agravar. Ele falou, não, eu não agravo em decisão não, porque eu fico com medo do juiz me marcar e mesmo ele estando errado, e depois ele começar a indeferir minhas peças todas. Né? Então é uma situação, essa situação de violência contra as prerrogativas e contra os advogados é bastante comum no interior, e o Léo, como advogado combativo que vai explicar bem pra gente como é que é a advocacia no interior. É lutar contra tudo e contra todos, inclusive contra um sentimento de subserviência dos advogados e das próprias pessoas, né, Paulo? Bom, nós estamos hoje com o Leonardo Santamaria, advogado, presidente da Associação Norte Mineiro de Advogados, membro da Comissão de Processo Penal da OAB-MG, advogado extremamente combativo do Norte de Minas. Léo, seja muito bem-vindo, a casa é sua. E é isso aí, o que nós vamos falar aqui? Bom dia a todos. Eu fico, primeiro, agradecido pelo convite, né, de participar aqui desse bate-papo aqui, descontraído. E vem aqui falar um pouco o que o advogado no sertão aí, no norte de Minas, passa no dia a dia, principalmente na violação de prerrogativa. É o principal ponto, que eu acho que o advogado do interior fica desassistido, até mesmo pela própria instituição. E a gente tem que lutar e realmente lutar contra tudo e contra todos, né? E sozinho, de forma sozinha. Léo, uma coisa que sempre me admirou foi o seguinte, você é um cara, eu sempre falei que o advogado, quando ele começa a agradar juiz, começa a agradar promotor, começa a agradar polícia e tal, ele está em desvio de função, porque a função do advogado é você combater no benefício ao cliente. E a gente sabe que você já sofreu várias retaliações. Como é que é você ser taxado como um advogado problema, quando na verdade você é um advogado exemplo? Na realidade, eu não me trato como um advogado problema, né? A gente da natureza do advogado ser insubordinado, né? Então, assim, a gente não pode aceitar de bom grado que o Estado, né, representado por um juiz, promotor de justiça, um policial, que tem a mão pesada, e a gente ali fazer a defesa intransigente do direito ali da pessoa, fique desassistido, né, o seu constituinte. Então, assim, eu não me trato como problema, eu não crio problema, eu crio conflito onde tem direito. Na verdade, eu me expressei mal. Quando eu falei problema, é o seguinte, você é considerado problemas por alguns membros de poder lá que não estão acostumados a ser desafiados. Você no exercício legítimo da sua profissão. Né? Como é que é isso? Porque você quebra o status quo existente. Você subverte aquela ordem instituída que não é a certa, no benefício do seu cliente. No entanto, você é incompreendido até por colegas seus. Não é isso que acontece? Porque, na realidade, o que acontece? O advogado no interior, ele tem justamente o que você começou falando no início. Ele tem aquela visão de que se ele enfrentar aquela autoridade, ele vai ser perseguido. Ele não vai conseguir. Mas vai ser. É sempre perseguido. Mas chega um ponto, eu coloco como exemplo, eu tenho 10 anos já formado, que algumas perseguições para mim já não existem mais, existe um respeito. Entendeu? Porque a autoridade, às vezes, ela sabe que eu tenho coragem de tomar a providência cabível contra ela. Então, algum momento chegou o respeito, mas para chegar ao respeito teve muito conflito. Né? Então, se o advogado começar a pensar dessa maneira e tiver uma instituição forte para defender por trás, que às vezes ele sozinho, desassistido, não consiga se defender, né? Então o respeito ele acaba chegando. Então a gente pode dizer que vale a pena. Vale a pena. Enquanto profissional, você
entrar naquele conflito em busca do direito do seu cliente, que é o que você falou. Sim. Se você tá no conflito é porque tem um direito ali que está sendo violado. E vale a pena, então, entrar para essa briga, ainda que solitária. Sim, porque você está em busca de justiça, né? Então, assim, na busca da justiça, a gente, como advogado, a gente fez um julgamento, né? Então, independente do desgaste que você vai ter, vale a pena sim. Você acha que o poder na mão das autoridades no interior, ele é maior, ou você acha que eles se adonam desse poder porque Pelo eles falta acreditam por de falta enfrentamento. de enfrentamento? Na realidade é porque acaba não tendo um enfrentamento devido, né? Uhum. O servidor público ali, a autoridade ali naquela localidade, ele como a gente pode dizer, ele tem um ego mais inflamado, né? Então, assim, ele acha que ele está numa condição melhor por ser um servidor público, por ser uma autoridade. E ele esquece que para ele também existe legislação. Então, assim, a partir do momento que você consegue quebrar esse paradigma, né? Mesmo que nos enfrentamentos que você brigue sozinho, você lute sozinho, e você consegue quebrar esse paradigma, você consegue impor um respeito. Como, vamos dizer no popular, é como domar. Você vai domar a pessoa. Né? Você vai falar, não, peraí, você não está mais alto do que eu, nem mais baixo do que eu, você está no mesmo nível que eu. Mas é essa que é a função dos advogados, inclusive para isso que a gente tem prerrogativas. Prerrogativas são o quê? São direitos específicos para determinada classe, porque cabe à classe fazer esse enfrentamento. Cabe ao advogado botar limite ao exercício do poder na defesa intransigente do seu cliente. E aí, Léo, eu queria que você relatasse para mim o apoio da OAB. Porque nós ficamos aqui sabendo aqui de Belo Horizonte que até nota de repúdio eles fizeram contra a sua atuação no enfrentamento de determinadas autoridades lá em Montes Claros. Isso é o quê? É um pacto de boa convivência da OAB com determinadas autoridades, vista grossa para violação de prerrogativas dos advogados? Ou é perseguição pessoal a você? Podemos falar nos dois sentidos, né? Na realidade, o que acontece? Em busca, né, de um respeito por uma autoridade específica em Montes Claros, nós fizemos a união de mais ou menos uns 14 advogados e nós fomos buscar uma resposta que seria o papel da ordem local, né? Nós fomos buscar uma resposta. E com isso levamos aí uma nota de repúdio da própria instituição, que era a instituição que deveria me defender. Ela meio que pedir desculpas à autoridade, porque as pessoas que nos representam na ordem no interior, eles querem ter aquela boa vizinhança. Trânsito. É um trânsito, na realidade, né? Ele não quer indispor com aquela autoridade, porque o que beneficia ele é aquilo ali. Então, na realidade, ele se usa daquele cargo ali para benefício próprio, às vezes. Então, ele não quer defender, ele não quer vestir a roupa, o papel que ele foi eleito, né? Ele foi eleito para quê? Defender a advocacia. Então, com essa atuação assim, mais incisiva da gente, com autoridades locais e tudo, a gente acaba sofrendo essas perseguições. Perseguições que vêm da própria instituição, dos próprios advogados. Até os próprios advogados que se beneficiam daquilo que eu proporcionei, às vezes é contra o que eu faço. Isso é um viés que a gente aqui no programa tem denunciado direto, que é o seguinte: a OAB na estrutura que ela está, não está aí para te promover enquanto advogado, nem para te apoiar como advogado. A forma como é concebida a OAB, principalmente no interior, é como órgão de controle, de arrefecimento ao advogado para manter a situação do jeito que está. Então, se o advogado está brigando com determinada autoridade, ao invés da comissão de prerrogativas da ordem apoiar aquele advogado, falar, não, é isso mesmo, o advogado tem que fazer isso e tal. Não, geralmente o que faz? Faz notas de repúdio, coisa desse tipo, quando não, coloca um promotor ou então outra coisa para no tribunal de ética processar aquele advogado, de forma que ele fique dócil. Né? Então a ordem dos advogados do Brasil está com uma missão equivocada, de controle dos advogados e não de apoio aos advogados. É isso que você sente? Exatamente. A instituição ela acabou perdendo o ideal dela, né?
que o ideal dela, a gente pode até falar que uma hora dessas Rui Barbosa tá revirando no túmulo, né? Porque o ideal dela é a defesa dos seus advogados. E não defender a autoridade contra o advogado. A ordem está servindo como martelo dos advogados e não como o escudo dos advogados. Bem como você falou, o que acontece? Nós temos hoje um tribunal de ética que é para julgar infrações disciplinares da gente. Então, assim, normalmente a gente tem vários, eu tenho vários comunicados, às vezes, de autoridades ao tribunal de ética, e quando chega lá no tribunal de ética, não em seu todo, né, porque lá tem pessoas competentes, mas, assim, grande parte dessas pessoas, às vezes, são pessoas que já foram autoridades. Então, ela vai julgar eu, que pratiquei um ato incisivo contra uma autoridade, e ela vai me julgar. Mas ela julga você com o olhar da autoridade, não com o olhar do advogado. Então, porque ela nunca deixou de ser autoridade, ele continua no cargo de autoridade. Ele nunca deixou de ser autoridade. Então, ele passou a exercer a advocacia porque se aposentou, porque se afastou, porque deixou de ser aquela autoridade ali do Estado, mas ele investiu no cargo da advocacia, mas com um olhar de autoridade. Eu acho, por exemplo, que isso eu sei que tem dispositivo na lei falando, mas é o seguinte, cargos que são vitalícios e o cargo exercido é incompatível com a advocacia, ele continua vitalício como juiz, como promotor e tal, incompatível com a advocacia. Mudou a Constituição, mas a lei orgânica não mudou. Tá entendendo? Então, no meu entendimento, devia ter uma ação de descumprimento de preceito fundamental em relação a isso, porque advogado é aquele que exerceu uma função típica da advocacia a vida inteira. Não o cara aposenta no judiciário, aí vai virar parecerista, vai virar advogado de segunda instância, vai virar esse tipo de situação que prejudica os advogados raiz, sangue puro, que são os que ralam a barriga no balcão todo dia, que precisa pagar aluguel do escritório, que precisa de cliente para pagar as contas pessoais. Isso não é levado em conta no comportamento de uma autoridade que tem um salário de aposentadoria todo mês. A advocacia dele é diferente. Porque o que acontece? Essas autoridades, elas acabam se investindo na advocacia com o modus operandi dele, né, de trânsito que ele tem ali naquela... Por exemplo, um juiz que se aposenta e vira advogado, ele tem trânsito no tribunal. Então ele usa daquilo para transitar no tribunal, para chegar no juiz de uma forma mais fácil, o juiz que está ali trabalhando. Então ele se investe no cargo da advocacia utilizando do cargo anterior dele. Seria uma concorrência desleal. E é muito grande, porque você pegar um advogado, igual eu que fui, não tenho padrinho na advocacia, eu não tenho pai, mãe, tio, avô, ninguém. Eu nasci da advocacia só. Então... você pegar para combater, eu peguei a carteira da OAB junto com um magistrado que aposentou. Qual que é o parâmetro, qual que é a igualdade que vai ter entre eu e ele? Não vai ter, porque ele foi 25 anos titular de uma vara e o trânsito dele ali é mais fácil do que o meu. Então, assim, é uma concorrência desleal também. Talvez, né, pensar num modo que a autoridade, depois que ela aposentar, ela tem que ficar um período sem poder exercer o cargo da advocacia. Seria algo mais justo. Né? Seria bacana. Agora, Léo, polícia no interior. Como é que é o trânsito da polícia, o tratamento da polícia com os advogados? Na realidade, é uma coisa bem complicada, né? Porque, assim, vou falar o que acontece hoje no interior. Quando você atua, principalmente na área criminal, que você tem que lidar com polícia o tempo inteiro, né? Em delegacias, em ocorrências policiais, né? No dia a dia ali da sua advocacia, eu sempre aconselho esses advogados, que muitos advogados me pedem ajuda, principalmente por questão de violação de prerrogativa. E assim, eu aconselho eles a sempre andar com um parceiro. Assim, você advoga ali na delegacia, então você anda com um parceiro. Porque você tem que andar com alguém que seja testemunha sua. Porque normalmente a arbitrariedade ela já está investida naquele policial ali do interior.
né? Então, até isso eu já tive muito problema, mas hoje, pela minha atuação incisiva, pela minha coragem de tomar providência contra esse tipo de autoridade, eles me respeitam mais. Então, assim, hoje eu tenho um trânsito mais leve nisso aí, né? Uma hora ou outra tem alguma complicação, né? Mas, assim, uma complicação que é o que eu falei lá no início. Eu crio conflito onde é direito, né? Então, acaba que tem alguns advogados que sofrem essa retaliação em sede de delegacia de plantão, em sede de delegacia mesmo comum, em sede de batalhão de polícia. E né? os presídios, como é que estão? Aqui em Belo Horizonte é uma coisa que adoece a gente. Aqui não, no estado inteiro a gente vê. Né? Mas mais aqui o que a gente não aceita de forma alguma é a limitação de horário, né? Limitação do acesso. É a violação da lei do advogado em benefício do Estado. E com a OAB perdulário pagando investimentos nos presídios. Justamente. E aí o que acontece? Só explicando, a OAB tem alguns convênios com os presídios, né? E esses convênios limitam, de certa forma, o acesso ao advogado, o acesso do advogado ao seu cliente. Por exemplo, Uberlândia tem atendimento virtual. Para eu conversar com o meu cliente em Uberlândia, eu tenho que mandar um e-mail, pedir um agendamento, e esse agendamento é feito de acordo com a agenda interna do presídio, e eu só posso conversar 12 minutos com o meu cliente. Se eu tiver mais coisa para falar com ele, eu tenho que esperar mais 15, 20 dias. Se eu for pessoalmente, eu não consigo entrar, porque a gente sabe, nunca aconteceu comigo, mas a gente sabe de pessoas que saem daqui e vão lá para visitar o preso, chega lá tem que voltar porque não agendou. Como é que tá isso lá? Isso aí vamos falar assim, é um caos, né? Porque assim... Eu tenho testemunho de Francisco Sá. Francisco Sá, inclusive a OAB local, fez uma portaria conjunta limitando o acesso do advogado. Né? Você só pode fazer através de agendamento. Inclusive já foi um questionamento até meu, porque eu já cheguei no presídio num domingo, às 10 horas da manhã, para atender um preso, para eu poder pegar uma procuração dele. E eles falaram, não, o presídio não funciona domingo. Como que não funciona? Aqui funciona em turno ininterrupto de revezamento. Então é 24 horas. Então quer dizer que o presídio no domingo não tem ninguém trabalhando? Quem está me atendendo está trabalhando. E se a lei me permite ter acesso, porque é um preso que tem menos de 15 dias que está ali, que eu preciso de uma procuração para atuar ou no plantão judiciário, né, de uma forma no próprio domingo à noite, né? Então, assim, a maioria da advocacia não consegue fazer esse atendimento. Não é o caso meu, porque eu vou insistir e se tiver que provocar alguma situação para complicar a situação, eu vou provocar, mas eu vou atender meu cliente. Mas isso é um problema gigante. Em Montes Claros, Francisco Sá, a gente tem um problema que você só atende com agendamento e com limitação de tempo. Quer dizer, se você tiver hoje um processo de 20 volumes de escuta telefônica, você pode conversar com seu cliente, tem 300 horas de gravação do seu cliente numa escuta telefônica e você só pode conversar com ele 20 minutos para você fazer a defesa dele. Né? Então, como que você vai fazer a defesa de uma pessoa que tem 300 horas de escuta telefônica, um processo de 20 volumes, e você vai conversar com ela 20 minutos para você entender o que você tem que defender ele? Infelizmente, é uma limitação do exercício de defesa, é uma limitação do atendimento que prejudica o advogado. E, assim, falando no popular, essa portaria, por exemplo, que é existente no presídio Francisco Sá, com a OAB local do Francisco Sá, é o famoso poste mijando no cachorro. Né? E qual foi o benefício? Felizmente. Porque é o seguinte, as concessões têm que ser mútuas. Qual foi o benefício que a advocacia teve em relação a essa portaria? Nenhuma. Entendeu? Porque é isso que me deixa doente. O atual presidente da OAB-MG, quando uma vez eu fui no presídio, era 8 horas da manhã, fui lá para ver aquela amiga nossa. Chegou lá, o cara falou, não, tem uma portaria da OAB agora que é a partir das 9. Eu falei, ué, mas qual que foi o benefício? Qual que foi? Não, o benefício foi para a OAB construiu a sala do advogado aqui dentro para vocês atenderem. Quer dizer, a OAB paga para que o Estado economize no orçamento dele. Né? É uma relação de subserviência da OAB com o poder institucional. Isso está errado.
É isso que eu falo, que a OAB age para nos conter, para ter uma atuação dócil dos advogados em relação ao Estado. Quando, na verdade, o advogado está aí para quê? Para ser o escudo de defesa do cliente dele, ser o fiscal da lei do cliente dele. Se o seu cliente fala que ele está sofrendo agressão à noite no presídio, como é que você vai fazer para você ir lá e certificar e ver e fiscalizar? Porque esse que é o fundamento da lei. Você poder entrar no presídio a qualquer momento, porque a qualquer momento você chega lá e fala, ó, o cara tá com o olho roxo lá dentro. Você sai, vai no juiz da execução e fala, excelência, faz uma inspeção judicial lá agora, manda trazer o preso aqui, que o senhor vai ver que ele foi agredido durante a noite. Outra coisa que eu tenho visto muito também é a questão de alvará. O alvará sai isso aqui, né? Lá eu não sei como é que é, depois você me conta. O alvará sai do fórum, vai pro presídio e assim que ele chega, você tem que colocar o preso na rua. O alvará de soltura tá lá, você mantém o preso por quê? Né? Eles não soltam. E aí, às vezes, vai a família pra porta, vai, né, mulher, filho, esperar o preso sair e o preso não sai, liga pra gente. Aí você tem que ir, porque não adianta telefonar, não adianta nada. Fulano, a família tá aqui na porta, o alvará já tá aí, por que não soltou? Ah, a gente tá sem pessoal. Ué, mas para soltar o preço de pessoal precisa, não tem. Aí se você armar um barraco, falar que vai chamar a imprensa e gritar, ele solta o preço imediatamente. Se você não fizer isso, vai soltar de madrugada. Agora de madrugada por quê? Qual o critério? Eu não sei. Porque soltar pra mim é desumano. Você pegar uma pessoa que tá presa, sabe lá quanto tempo, e pôr ela na rua de madrugada? Sem nenhum meio de comunicação, sem nada. Sem roupa. Às vezes pega a roupa que tem lá sobrando no presídio, uma camiseta que é 3 números menor. De madrugada. Porque às vezes o alvará chegou 2 horas da tarde. Se chegar o alvará de madrugada, ok. Mas se chegou 2 da tarde e vai soltar de madrugada, não tem motivo. Nós temos uma dificuldade, isso aí já foi até objeto de conversas lá de advogados e assim, com meio da gente tentar exigir uma explicação sobre essas questões. O alvará hoje funciona assim, eu vou falar por Montes Claros, que é o local que eu mais atuo. O alvará sai do fórum e ele é encaminhado de forma eletrônica para o Cetarim, que é um setor da Polícia Civil, que faz uma consulta para ver se não há impedimento do preso, né, para ser colocado em liberdade. E o Cetarim, que esse alvará é encaminhado de forma eletrônica, ele funciona em Belo Horizonte. Ele não funciona lá no interior. Então ele vem em Belo Horizonte e depois ele é encaminhado ao presídio pelo próprio Cetarim de forma eletrônica. Quando chega no presídio, aí nós já temos essa dificuldade, que a gente não sabe que horas que chegou e que horas que vai pôr o preso em liberdade. Ele não tem contato nem com a família, não tem contato com a gente não consegue falar no presídio, não consegue nada. Então, o trâmite dele entre Secretaria do Fórum, Cetarim Presídio, o advogado fica cego. Então, se o alvará, é louca, né? Se o alvará saiu 5 horas, o que a gente faz? Ele faz uma estimativa, né? De tanto você está atuando, você faz uma estimativa. Se o alvará saiu 5 horas da tarde, é provável que ele saia até umas 10 horas da noite. Se até 10 horas da noite ele não sair, ele vai ser no dia de manhã. Porque aí tem... porque aqui no presídio nós não temos administrativo a partir das 18 horas. Mas isso é problema do Estado, é orçamento. Só que o presídio, eu repito, o presídio funciona em turno ininterrupto de revezamento. Então ele funciona 24 horas, não tem questão do administrativo ou não. E a OAB passando pano, porque o que acontece? Cabe a OAB exigir esse cumprimento da lei, não fazer portaria dispensando o Estado de cumprimento da lei. E na realidade, mais uma questão que é relevante nisso, que essa consulta feita no Cetarim, ela é feita no Prodenge, né? É uma consulta feita no Prodenge, né? Que a Polícia Civil tem acesso. Então, o que acontece? O próprio Estado, presídio, os funcionários do presídio, eles têm acesso ao Prodenge. Então, por que esse alvará tem que sair de um órgão para outro, para depois outro órgão? Não faz sentido algum. Então, assim, o alvará saiu do fórum, que também tem acesso ao Prodenge, por que ele já não pode sair de lá consultado? Consultado se tem impedimento, se tem qualquer coisa, e encaminhar diretamente ao presídio. Ou sair do fórum e ser encaminhado direto para o presídio, próprio presídio quando consultar se tem impedimento.
Não, mas ele sai da mão do fórum, vai na mão da Polícia Civil, vai na mão da Secretaria de Segurança Pública, que é o presídio. Então, olha o trâmite disso. Olha o desgaste de uma situação desnecessária, né? Mas o que acontece? É aquilo que eu falei lá atrás. É um jogo de ego. Tipo assim, a Polícia Civil não quer abrir mão de fazer essa consulta, porque é interessante, porque gera efetivo, porque gera demanda para falar que a Polícia Civil hoje, né? Mas eu fico até triste hoje com a atuação que tem da Polícia Civil, porque a Polícia Civil virou cartorária. Não existe hoje investigador de polícia mais, não existe aquele cara que vai na rua correr atrás, né? Levantar, fazer relatório de serviço, não existe esse papel mais. A Polícia Civil é toda cartorária, é só papel, e é cartorária da Polícia Militar e do Ministério Público. Então, assim, e aí a gente vê a deficiência do nosso órgão de representação, porque ao invés de estar punindo advogado porque falou alto em audiência, porque até uma dessa eu já tive notícia de acontecer. Procurar exigir, não é pedir não, exigir aquilo que está escrito na lei. Porque aí o que acontece? Aí para manter determinado grupo que está no poder do OAB com os privilégios do trânsito, eles simplesmente vendem a classe. Né? O que acontece? Eles fazem portaria abrindo mão de um direito. Essa portaria, para mim, é constitucional. Ilegal. Tá entendendo? É nula. Na realidade, ela já nasceu nula. Porque ela está abrindo mão daquilo que ela está que a lei permite. Está mais graduada no sistema normativo do que o próprio Poder Legislativo. O Poder Legislativo faz um comando visando ver o comportamento. Eu preciso do advogado, que é essencial à administração da justiça, que ele desempenhe tais funções. Aí a OAB abre mão dessas funções e fala, não, o advogado precisa fiscalizar o que acontece com o cliente, não, porque o mundo é lindo, maravilhoso, e o governador falou que isso não acontece dentro dos presídios, não, que não acontece nada de errado, não tem nenhum tipo de formalização, o preso não chegou lá e não fez a denúncia. A gente para, né? A gente sabe como é que funciona. O preço, eu tive notícia uma vez, quando eu estava na comissão de prerrogativa, de preso abrindo mão de determinado advogado para contratar outro, por exigência do presídio. Porque o advogado teve lá, brigou com o pessoal e tal, o pessoal deu uma prensa no preso, o preso foi dispensou o advogado para pegar o outro que eles indicaram, para parar de ter problema no presídio. E isso para falar que a OAB não sabe? Ué, gente, para! Né? A OAB tem que mudar a postura dela. E principalmente no interior. Porque na capital aqui, o que acontece? Bem ou mal, tanto as autoridades quanto os advogados, eles são desconhecidos. Então ninguém... tem algumas figuras que são mais conhecidas, mas há vários advogados que vão, então a autoridade não sabe qual que é o advogado que ela está mexendo e tal, qual que é o poder de estrago daquele advogado. Dentro da lei, dentro do que a lei permite. No interior ele sabe. E às vezes o chefe do presídio já é chegado no promotor, que é chegado no delegado, que é chegado. Toma uísque junto, toma tal. E tem aquela personalidade. É um grupo bem sectarista, de acordo com que a OAB tem copiado esse modelo, né? O que você está falando, eu vou te dar um exemplo. Eu tive um problema com um juiz na comarca que ele me xingou em uma decisão, um processo de terceiro, e ele me ofendeu. Eu lembro. Ele me ofendeu e ainda me ameaçou a tomar providências sobre falar que eu cometi crime de desobediência. Desacato. Isso ele fez por escrito. Por escrito. E eu sozinho tomei providência contra ele. Eu tomei providência contra ele na Corregedoria do Tribunal de Justiça de Minas. O processo tramitou administrativamente. Chegou um certo momento que eu pedi ajuda à OAB. A OAB se cadastrou, pediu vista e se cadastrou. O parecer da Corregedoria foi praticamente assim, para mim, um absurdo, né? Vergonhoso. Porque, primeiro,
que quem deu o parecer primeiro na corregedoria foi um juiz que atuou 25 anos em Montes Claros. Então, como que ele vai contra quem ele atuou do lado a lado, né? Então, já talvez não seja ilegal, mas é imoral, né? O parecer falou pro juiz, olha, juiz, não faz isso mais não, pega mal, se você tem um problema pessoal com ele, resolve no pessoal vocês dois e tudo. Eu tô te aconselhando a não fazer Nem isso advertido, mais. não é? Eu tô te aconselhando a não fazer isso mais. O que acontece? O parecer foi dessa maneira, o corregedor mandou subir pro CNJ, a OAB não se manifestou nunca mais no processo, e o que aconteceu? Chegou no CNJ, o CNJ arquivou. Então, assim, Se fosse ao contrário, o juiz tivesse oficiado a OAB que você chamou ele disso, daquilo outro, que você falou que o juiz só tumultuava, que isso, que aquilo outro, tal, você tomava uma advertência no mínimo. Eu tenho casos no Tribunal de Ética por danos morais igual eu tomei, né? A bola mesmo tomou uma porque colocou uma epígrafe numa petição, epígrafe, que não faz parte do texto. A OAB foi a hora que viu que o trem ia inflamar, tudo enfiou a viola no saco e retraiu e nunca mais falaram, e nem a comissão de prerrogativa continuou no processo. Pedido formal tinha lá e tal. Nem a sustentação oral que eles falaram que ia fazer no tribunal não foi. Sabe quanto que foi a indenização por danos morais que ela tomou? Foi em qual ano? 2000 e... Muitos anos. 2010. Deve ser 2008. 2008. 30 mil reais. Retroativa 2005. Na verdade foi 60, nós apelamos no tribunal, reduziu para 30. Quanto que é a indenização por dano moral hoje se o cara bater na sua casa, né? R$2.000. R$2.000. Na época eu lembro que eu tinha um processo que eu tinha entrado, era o mais recente, paralelo a esse processo, eu tinha um processo por danos morais, que o meu cliente tinha esmagado a mão num negócio de fazer pão, aquela máquina de fazer pão. Ele esmagou a mão e perdeu alguns movimentos da mão. E a condenação dele na época foi tipo 5 mil e a minha 60. Então, assim, numa base de comparação, a pessoa perder uma mão e eu colocar uma epígrafe na petição e magoar o juiz, né, que ele ficou ofendido, era completamente disparatado. Você imagina hoje. Mas esse é um tribunal nosso e essa é a nossa Eu vou te dar um exemplo claro do que você está falando. Eu tenho, no nosso escritório, nós temos uma cliente que ela é analfabeta, ela não sabe ler e escrever. Quando ela chegou no escritório em 2014, 2015, ela tinha uma pensão por morte de mais ou menos uns 5 mil reais por mês, o ex-marido dela. E fizeram dezenas de empréstimo consignado no nome dela. Dezenas. Ela chegou lá com um salário de 5 mil, ela estava recebendo 600 reais. Então nós fizemos vários processos, eu acho que em torno de 14 processos, para suspender, pedindo dano moral, repetição de débito em dobro, pedindo tudo isso. Um magistrado, ele deu de dano moral R$2.000 para uma senhora que ficou mais de 3 anos pelejando com esses empréstimos aí e tal. Ele deu R$3.000 de dano moral para ela. Que não é a mãe suficiente. Só que ele não esperava que eu fosse pesquisar o nome dele. E eu achei um dano moral que ele ganhou no juizado especial da comarca de Montes Claros, porque ele foi pegar um voo e o voo encheu, né? Esqueci até o overbook. Encheu e ele não pegou esse voo para Brasília. E ele ganhou no juizado especial de Montes Claros R$8.000 de dano moral. Então, você pega uma senhora que em tese foi lesada de forma assim, gigante, para ele que passou um mero aborrecimento, que ele gosta de colocar, né? Mero aborrecimento de não ter pego o voo dele para Brasília, e ganhou R$8.000 de dano moral. Eu tive que colocar essa decisão no recurso de apelação. O tribunal, para eu falar assim, olha, ele gosta de pagar R$3.000 de dano moral para uma senhora que foi lesada durante anos e ganhou R$8.000 de dano moral de um dia de mero aborrecimento dele. Aí, com esse recurso, a gente conseguiu inverter e nós ganhamos R$15.000 de dano moral no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Alguns advogados falaram comigo assim, pô, velho, você pegou uma decisão particular. A decisão é pública. Eu peguei como parâmetro para mostrar para o próprio tribunal que ele trabalha que ele não é coerente no que ele faz.
Então, qual que é o papel do advogado? Eu fui lá pegar e mostrar para o próprio tribunal que aquele magistrado que gosta de atuar de uma forma, ele gosta de se agradar de outra. Então, assim, esse é o papel do advogado. Esse é o papel do advogado. Ele não pode ter medo. Aí, alguns advogados falaram agora seus processos não. Eu não quero, eu quero, por exemplo, em vez dele ficar 6 anos para julgar meu processo, ele julga ruim logo 3 anos, logo 2 anos, que aí eu vou recorrer. Graças a Deus tem instância aí para cima para poder recorrer. Agora, esperar 6 anos para ele julgar ruim, então julga logo. É o que eu falo com a maioria da advocacia. Eu não posso jogar, ele não pode julgar improcedente meu pedido, então eu não vou comprar essa guerra com ele. Mas ali não existe pessoalidade, não. Antigamente, eu era mais novo, eu gostava de assistir alguns júris, e eu nem pensava em ser advogado e tudo. Eu já cansei de ver advogados atuantes na tribuna do júri, combativo, brigava com o promotor de justiça, ofensa, não sei o que. E eles saíam de lá, dadas as mãos, ia, sentava num bar, conversava, bebia. Aquilo ali é o quê? É o papel dele, ele não está ali ofendendo pessoalmente. Não é pessoal, né? Não é pessoal. Até investido no cargo. O advogado essencial de administração da justiça, por quê? Que é justamente isso. No Estado Democrático de Direito, ninguém está acima da lei. A lei é para todos. É diferente do Estado autoritário, onde determinadas pessoas estão acima da lei. A diferença é justamente essa. Então, os juízes também tinham que se adaptar à lei. E o judiciário foi o único poder que não se legitimou depois da Constituição de 88. Porque não houve votação, não houve qualquer tipo de depuração, não houve nada. O que acontece? O modus operandi do judiciário continua o mesmo da época do autoritarismo, e o modo de pensamento dos nossos juízes e desembargadores são autoritários. Não porque se julgam acima da lei. Ativismo judicial é justamente um excesso do magistrado que acha que está acima do legislador. Nós estamos vendo o que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal, nós estamos rindo porque a gente bate nisso tem mais de 30 anos. O judiciário está exagerando. Mas aí tinha determinada classe que era beneficiada por esse exagero, que se alinhava com isso. Não, o que é isso? Você é defensor de bandido, você é isso, né? Agora estão vendo que é o seguinte, o judiciário tem que ter limites, dentro da Constituição, dentro da lei, mas eles têm que seguir os limites que todos seguem, porque eles estão sem limites. O Supremo resolve mudar a interpretação de determinado dispositivo constitucional, e aí o próprio presidente do Supremo vai em público e fala assim, a gente tem que dar as adaptadas na lei. Ué, o que é isso? Quem adapta a lei é o próprio Congresso, não é o Judiciário, não. Uns meses atrás, a gente teve uma conversa parecida sobre isso num grupo de advogados, que o que aconteceu com o Judiciário? Na minha concepção de advogado, o poder mais importante do país nosso é o Legislativo, né? Que ele cria lei, ele revoga lei, ele fiscaliza a execução da lei. E o que acontece? A título de exemplo, o judiciário foi se inchando e tomando a rédea do poder, de que forma? Se na Câmara dos Deputados um deputado briga com outro, e lá é um poder independente, eles poderiam resolver dentro da casa deles aquele problema, não, eles vão buscar quem? O judiciário. E aí eles começaram a usar o judiciário de muleta, não. Em vez desse deputado e esse deputado resolver dentro da Casa Legislativa, porque lá tem como processar também, processar e julgar lá dentro, eles vão procurar no judiciário. Então o judiciário foi se capitando disso aí, qualquer tipo de problema, hoje eu vou no judiciário, E aí ele se tornou o quê? O dono da rédea. Inclusive, esvaziando até mesmo, fazendo, legislando em decisões. Violando o dispositivo constitucional específico. Por exemplo, eu detesto politicamente aquele deputado Gaia, tá? Acho que a linha dele é completamente equivocada. Mas ele é deputado, eleito. Ele tem o direito de se manifestar sem temer qualquer represália de direito. Então ele, na função de deputado, é para falar o que ele quiser. Mas aí o Supremo agora está
relativizando isso. Não, você pode, mas você não pode falar, defender determinada situação. Ué, gente, o que é isso? Então o Supremo virou autoritário, porque o Supremo está me falando o que eu posso fazer ou não enquanto deputado, enquanto senador. Ué, são invioláveis. Se o cara quer defender que o Brasil... deixa de fazer em virtude de lei. Não tem... Se o cara quer defender que o Brasil entre em guerra com o Paraguai para disputar o Rio Paraguai, é direito dele. Agora, é direito... Nós é que temos que avaliar maduramente, não, as propostas desse cara não me interessam. Então, agora, se tem público que interessa, bom para eles, a democracia é isso. Agora, é o que eu falo, o resquício autoritário está aí, do lado de outro. Nós precisamos, de certa forma, de mais, principalmente dessa questão autoritária do próprio ativismo judicial mesmo, né? Do ativismo judicial. A gente precisa colocar limites nessas pessoas. Né? Isso é a função do advogado. É a função do advogado. A grande exemplo da função do advogado é na época da ditadura. Quem é que estava lá na frente para defender quem era preso, torturado, era quem? Era o advogado. O advogado. Então, na época da ditadura foi assim. Lá. Então, nós estamos sofrendo. O advogado do interior sofre. Eu sou convidado por vários advogados. Olha, moço, eu tenho um processo na comarca de Anaúba. É porque a juíza aqui está tendo problema aqui. Você não quer vir fazer para mim, não? Porque você é mais incisivo. E eu fico assim, aqui é meu balcão de negócio, eu fico sem querer comprar essa guerra com ela aí, ela começar a me perseguir, o servidor começar a perseguir. Praticamente, acho que foi dia 28 de agosto, por exemplo, eu tive que ir lá em Janaúba, porque eu estou respondendo um processo de tribunal de ética na OAB, porque eu gravei a servidora, que não me queria me dar uma certidão, nem na decisão, acesso à decisão que decretou a prisão temporária do meu cliente, do meu constituinte, e eu tive que gravar ela para usar no HC que eu tranquei a ação penal. Quer dizer, você ganhou com base naquilo. E a OAB, que era... E aí, o que aconteceu? O juiz me representou, porque ele falou que eu feri o direito de imagem da servidora, porque eu coloquei isso na minha rede social, só que eu ali não ofendi a pessoa dela. As pessoas que viram o vídeo, as pessoas começaram a comentar na rede social. Aí a responsabilização não é minha, é de quem comentou, porque eu não posso ser punido por quem comentou. É lógico. Né? Então... E quem comentou com razão, diga-se de passagem. Agora, previsão legal, Código de Processo Civil, o advogado pode gravar 357. 357. O advogado pode gravar qualquer situação. E abrir o processo, a OAB não já... Instruiu, eu arrolei de testemunha, nesse processo disciplinar, arrolei de testemunha a servidora, o juiz e a diretora do foro, e a OAB cortou o juiz e a diretora do foro, falou que era irrelevante para o processo, e ouviu só a servidora. Os advogados brincando de juiz. E aí eles não quiseram, me cercearam o direito de defesa, porque eu queria ouvir esse juiz para eu saber de onde que ele tirou que eu ofendi a honra, a pessoalidade dela, qual foi o crime disciplinar que eu cometi. Então, a própria instituição me cerceou o direito de me defender. Né? Eu ouvi a servidora, ela praticamente falou, não, ele, em qualquer momento ele me tratou mal, ele foi sempre incisivo. Mas a minha postura de ser incisivo, eu sou com qualquer pessoa. Né? Então, não seria porque ela seria uma servidora que eu não ia ser incisivo com ela no direito que eu queria, que era o direito do meu cliente. Você ser firme, as pessoas tomam como ofensa, você está sendo firme. Mas é a questão da insubordinação, o advogado é insubordinado, ele não pode chegar lá subserviente, não. E ninguém parou para pensar que por causa disso tudo tinha uma pessoa presa. Exato. E qual é o cheque do negócio? Que minha gravação me atendeu para eu trancar uma ação penal, porque eu não estava tendo acesso à decisão que decretou a prisão temporária do meu cliente. E eu te conto mais. Isso ocorreu porque uma semana antes eu fui na delegacia, esse cliente estava sendo, supostamente, poderia ter cometido um homicídio. Combinei com a delegada, olha a má fé, combinei com a delegada que apresentaria ele na próxima semana. Ela não pode trazer, doutor, a gente ouve ele e tal, bacaninha. Peguei uma certidão na delegacia e fui embora. Quando foi na quarta-feira que eu voltei para apresentar o cliente, eu não levei o cliente, né? Porque a gente não é besta. Eu fui lá primeiro conversar com a delegada. A delegada, doutor, cadê seu cliente? Eu falei, não, doutor, eu vim primeiro conversar com a senhora para saber se está de pé, o combinado que eu fiz com a senhora. Eu falei, não, tem uma decisão aí da prisão temporária. Por quê? A má fé dela, ela combinou uma coisa comigo, Pediu a prisão temporária, porque quando eu chegasse com o cliente lá,
inclusive má fé e risco de vida para mim, porque você imagina eu levar um cara para ir preso. O que é que ele vai pensar? Esse advogado combinou com a delegada para me prender? Sabe, me vendeu. Então, as pessoas, a autoridade, ela tem que ter limite. E eu consegui trancar a ação penal com esse vídeo que eu gravei. E assim, essa atuação, ela tem que ter em todo advogado. Como é que você vai defender direito de terceiro se você não sabe se defender? Como é que você vai defender direito de terceiro se você não sabe defender? Né? Então, assim, fui lá, tive que sair de Montes Claros, fui na comarca de Janaúba, porque o processo do Tribunal de Ética é em Janaúba, para ser ouvido, para ouvir as testemunhas que eu arrolei, ao desgaste de tempo do aparato nosso da OAB, né, usando luz, água, né, para poder processar um advogado que estava em atuação. Esforço. Ao invés de parabenizar e apoiar, porque está tendo violação de prerrogativa, quando você chega num fórum e não consegue ter acesso a um documento do processo do seu cliente, você está tendo uma violação de prerrogativa. A OAB, em vez de abrir os olhos para isso, ela fecha os olhos e vai te julgar. Mais uma vez, vou repetir. A estrutura da OAB hoje é para deixar o advogado dócil. Para manter o quê? O advogado menos combativo. Né? Nós vimos atual diretor de prerrogativa da OAB, que era um cara combativo e tal. Fazia vídeo de segunda a segunda, nem porta de fora, de tudo quanto é lugar. Fazia combativo e tal, e foi absorvido pelo sistema. Hoje a gente nem ouve falar mais. Diz que ele saiu candidato lá pelo Espírito Santo, pro Conselho Federal. Quer dizer, foi absorvido pelo sistema OAB, ninguém mais escuta falar de qualquer briga dele. Começou a ter o trâmite pessoal. Outro dia eu vi um vídeo dele aí no lançamento de um livro, ele se derretendo por um cara que falava mal direto. Né? Então, é isso. Então a OAB tem que mudar a atuação. A OAB está aí o quê? Para defender o Estado Democrático de Direito através dos advogados, através das prerrogativas dos advogados, porque o advogado é essencial à administração da justiça. E deixar de ser o martelo dos advogados, porque hoje o que é? A OAB está aí para conter os advogados, para o judiciário dar conta dos advogados, para a polícia dar conta dos advogados e para o judiciário todo dar conta dos advogados. Porque nós é que fazemos mudar as coisas e nós colocamos limite na atuação de quem está acima da lei. Né? Então, essa que é a mudança estrutural que a gente tem que ter na OAB. Isso não é política falando de A, B ou C, não, tá? Isso daí é do sistema OAB. Nós temos prerrogativas de OAB, como fiscal de lei, de Constituição e tal, que era para ter uma atuação mais incisiva. Eu gostei do termo firme, tá entendendo? Não é passar o pano e abrir mão de determinados direitos. Quando eu falei que eu não tive padrinho na advocacia, padrinho lá para me ensinar como advogar, que eu aprendi na raça. No cacete. Eu aprendi na raça. Então, assim, eu aprendi uma coisa assim, que é claro para mim. Eu sei o limite de onde eu posso ir. Né? Eu sei o limite, até onde eu posso enfrentar essa autoridade aqui. Até onde que é meu limite que a lei me assiste. Até onde que é que eu vou ser assistido no que eu estou fazendo. Então, esse preparo que tem que ser ensinado para o advogado. O advogado, vamos montar aqui uma escola de prerrogativa. Vamos montar uma escola de prerrogativa, mas vão ensinar o advogado até onde ele pode atuar, até onde ele pode causar um conflito com a autoridade, até onde ele está assistido pela lei. Porque o conflito faz parte da nossa profissão. É diário, né? É diário, Só que a gente encara de uma forma diferente. A gente não encara o objetivo de forma subjetiva. O que é? Eu contra ele. Não. É o direito contra a atitude dele. São coisas diferentes. Eu não tenho nada contra nenhum juiz, nenhum promotor, tal. Mas a atuação dele tem que ter limites na lei. Então, quando a gente põe limites, a gente põe limites não é na pessoa. Então, na atitude do cargo. O cargo da pessoa vai até aqui. Permite que ele vá até aqui. E o advogado vai entrar falando, baixa a bola e volta atrás aí, porque você está no Estado Democrático de Direito, você está submetido à lei, igual todos nós. Léo, antes de passar as considerações finais, que o Davi já botou ali, que nós já estouramos nosso tempo,
te chamar para voltar várias vezes, aí eu nem preciso, porque toda vez que você vier aqui em Belo Horizonte, nós vamos querer gravar. Agradecer, pedir a você que gosta do canal, que curta, compartilhe e divulgue, que é importante essas discussões, né, Paulo? Eu queria te agradecer a presença e principalmente dar os parabéns, porque a gente sabe que é uma luta difícil, que é uma luta árdua e a gente sabe o tanto que você tem enfrentado e brigado por melhores condições para a classe, para a advocacia, para os seus clientes, obviamente, mas quando você briga, é o que você falou, quando você briga pelo seu cliente, querendo ou não, você está abrindo portas para toda a classe dos advogados que tem essas portas fechadas no interior e não tem a coragem de lutar por isso. Então, você tem, a gente tem muito orgulho disso, de saber que você faz esse trabalho. E, volte sempre, a casa é sua. Eu queria agradecer o convite, assim, para mim né, é gratificante falar sobre advocacia, porque eu vivo ela no dia a dia. Então, assim, é gratificante. Eu espero, como eu converso com muitas pessoas, eu espero ter passando a mensagem para muito advogado, que eu possa servir até de exemplo, né? Tem até uma mensagem que fala que eu não sirvo de exemplo para nada, mas é porque você é um mau exemplo. Ainda que seja um mau exemplo. Então, assim, eu queria agradecer a vocês o convite. Pode ter certeza que irei voltar mais vezes, a gente falar de diversos assuntos, igual a gente sempre conversa aqui no escritório seus, né? A gente sempre está conversando e estou à disposição. Estou à disposição de qualquer advogado, norte de Minas, sul de Minas, onde que tiver um conflito que queira ajuda, a gente está à disposição. Os contatos do Léo vão estar no rodapé lá do vídeo, se alguém tiver mais alguma dúvida. E é aquele negócio, o Léo é um cara que sempre se prontificou a ajudar os colegas lá. Alguns jogam pedra porque querem manter o status dele junto com o juiz. Mas quando o bicho pega, eles chamam o Léo para estar do lado dele lá na briga, né? Então, isso dá um conforto. E prerrogativas é isso. Você não precisa dar uma AB para defender suas prerrogativas, não. Você mesmo pode defendê-las, né? Você ou o colega. Não precisa dar uma AB lá. É isso aí. Muito obrigado, viu, Léo? Obrigado a vocês.